Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7. A gente vai estar batendo um papo nesse segundo bloco com o vereador por Maceió, Rui Palmeira, discutindo as últimas questões, né, que estão sendo travadas na Câmara Municipal de Maceió. Muita polêmica, diga-se de passagem, né, Natália Barros? Pois é, a gente que sabe aqui todos os dias, né, João, trazendo. Bom dia, vereador Rui, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Muito bom dia, João, bom dia, Natália, bom dia aos ouvintes da Jovem Pan, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Rui, boa parte da população de Maceió foi pega de surpresa na semana passada com a solicitação do prefeito JHC com um pedido de empréstimo bilionário. Inclusive, a gente estava discutindo aqui no Jornal da Manhã que existe até um artifício, né, numeral ali, colocando uma cifra em dólar, né, o US, né, mostrando que era um empréstimo de 150 milhões de dólares e outro empréstimo de 400 milhões de reais. Os vereadores de Maceió hoje, eles estão sabendo para onde vai esse empréstimo, quais áreas estratégicas, como isso está se dando, a transparência, como essa dívida pública ela será paga posteriormente, como é que a Câmara de Vereadores hoje tem recebido essa questão dessa solicitação do prefeito João Henrique Caldas? Olha, João, foi uma surpresa não só para mim, que sou da oposição, como para vários vereadores da base do próprio prefeito João Caldas. Nós tivemos a informação apenas através da mensagem, não se sabe que tipos de investimentos serão feitos, né, em relação a esses empréstimos. E o que é pior, tem um empréstimo de 400 milhões de reais que não cita sequer o banco que vai financiar esse recurso, o que é uma aberração completa. Para complementar, João, minha equipe fez um levantamento, né, durante a gestão do atual prefeito, já foram 4 empréstimos aprovados. Desses 4, com 4 diferentes bancos, só um tem obra sendo executada, que é um empréstimo com o Banco de Brasília e o BRB, que são obras de areninhas, contenção marítima, contenção de encostas. Temos 3 empréstimos que totalizam aí mais de 600 milhões de reais que estão parados, não tem obra iniciada, não tem licitação. Então ele já tem 600 milhões de reais aí num colchão, esperando por uma ação da prefeitura para colocar esse recurso em prol da população. Mesmo assim, está solicitando mais 2, e um deles, como eu disse, sem qualquer informação nem do banco que vai ser o agente financiador. A gente tinha discutido aqui, Rui, ao longo da semana passada e no início dessa semana, a capacidade de endividamento da cidade de Maceió, e fazendo uma alusão à nossa casa, ao nosso lar. Você tem o financiamento do apartamento, do carro, o colégio das crianças, o plano de saúde, a feira, o combustível, e aí você tem uma capacidade de endividamento. A gente tem visto, por exemplo, a questão do orçamento de Maceió, né, 5 bi anual, e aí a toque de caixa, o camarada quer mais 2, quer mais 1,5, e aí a gente se questiona como isso vai ser pago posteriormente. Vai ter um tributo novo, como é que vai se arrecadar, como é que essa conta fecha na prática analógica, e você tem toda a expertise, toda a experiência do mundo, já foi gestor aqui da capital alagoana, pode falar com muita propriedade em relação a esse tema. João, o grande problema que a gente tem acompanhado é que a prefeitura tem criado novos gastos correntes, tem criado novos cargos em comissão, novas secretarias, são gastos que vão permanecer. Então, só aí, né, de cargos em comissão, anteontem foi publicada a lei delegada com a criação de mais secretarias, mais estrutura, mais cargos, e tudo isso vai pesar. Se você pega ao longo de 4 anos, só em novos cargos em comissão já vão ser aí quase 200 milhões de reais. Desses empréstimos, João, com bancos nacionais, que foram 3 já aprovados, né, que eu falei, o Banco de Brasília, o BRB, Banco do Brasil e Caixa, dá 600 milhões. Estão tentando mais um de 400, o que daria 1 bilhão. A gente vai para uma conta fácil, a carência desses empréstimos é só de 1 ano. Então o do BRB já está sendo pago, inclusive. Daqui a 2 anos, se nós somarmos a isso esse empréstimo que ele quer aprovar de 400 milhões de reais, será 1 bilhão de reais de empréstimos de curto prazo. Então daqui a 2 anos, Maceió estará pagando juros e amortização desses 4 empréstimos. Rapidinho, numa conta de padaria que eu fiz, você vai aí para pelo menos 200 milhões de reais por ano de pagamento de juros e amortização. Estou falando
Não é daqui a 10 anos, não, daqui a 2 anos. Sem contar os empréstimos de longo prazo, que são esses feitos em dólar, que tem uma carência maior de 4 anos, mas tem um que já foi tomado há 2 anos, daqui a mais 2 também já vai estar sendo pago. Então, essa bola de neve está crescendo e o dinheiro da Braskem vai acabar, se é que já não acabou. E aí, Rui, o que é que a gente faz? Assim, isso, a sua fala traz uma reflexão importante, porque imagine Maceió tendo 200 milhões livre para você fazer investimentos em áreas estratégicas, educação, saneamento, mobilidade urbana, e não, está se contraindo essas dívidas justamente para daqui a 1 ano, 2, 4, a população pagar. E assim, o outro gestor que virá, com certeza, ficar com ônus administrativo. Vai pegar uma bomba chiando, né? O BRB, inclusive, o senhor mencionou agora, ele vai passar a gerir a folha de pagamento dos servidores municipais e ele é um dos credores dessa gestão, né, da prefeitura. E aí tem uma relação? Não sei, eu não parei para ver a licitação da folha, né? Tanta coisa, né, que vem acontecendo nos últimos dias, né? Lei delegada, esses novos empréstimos, mas a gente vai parar também para dar uma olhada com cautela nessa licitação da folha da Prefeitura de Maceió. O que acontece é que são valores que logo, logo vai ficar muito difícil para a Prefeitura pagar. Né? A gente tem um desses empréstimos que é o maior, que é o do NDB, que é um empréstimo internacional de 150 milhões de dólares, seria para um sistema de BRT. É o que a gente ouve falar. Então você vai gastar um valor bastante elevado para colocar em prática um BRT, só que e para manter o sistema de pé? A gente já viu o que aconteceu no estado do Rio de Janeiro. Sim. Há 4, 5 anos atrás, com várias estações de VLT abandonadas, porque o Estado, no caso lá era governo do Estado, não deu conta de arcar com os subsídios. Um ponto que a gente tem que debater são os subsídios às empresas de ônibus. Esse ano, somente esse ano, a Prefeitura já repassou para as empresas 64 milhões de reais em 6 meses. Então, se isso vai chegar a 100, 120 milhões ano, você imagina quando nós tivemos um sistema de BRT operando, que é um sistema muito mais caro, muito mais complexo. Quanto é que nós vamos gastar futuramente de subsídio? O município vai dar conta de arcar? Então, são algumas perguntas que estão no ar. Infelizmente, o prefeito já tem aí 6 meses que parece que engoliu a língua, está mudo, e ele não fala, né, as coisas que a gente precisa realmente ter conhecimento. Não tem líder no governo até hoje, na Câmara, que não leva as informações. E eu vi realmente que há um incômodo na bancada do prefeito, porque queriam que a Câmara aprovasse com ela abaixo 2 empréstimos que podem comprometer o futuro da cidade sem informações mínimas. E aí, Rui, você tocou também num assunto importante, que é a questão da Braskem. A cidade de Maceió recebeu a título de indenização 1,7 bilhão de reais, a título de indenização, e muita gente não sabe aonde foi parar o dinheiro. O portal da transparência de Maceió não informa de forma explícita aonde foi gasto, aonde está esse custeio, onde está feito esse investimento. Quem se posicionou na CPI da Braskem, diga-se de passagem, foi o senador Omar Aziz, que disse claramente que a compra do hospital de Maceió por parte da prefeitura tinha sobrepreço. Ele disse taxativamente. Inclusive, boa parte desse hospital hoje está sem operar. Vários leitos, quartos, está lá abandonado. Um verdadeiro elefante branco de Maceió. Como é que você vê essa situação desse empréstimo, desse pagamento, né, dessa indenização da Braskem junto à Prefeitura de Maceió e essa falta de transparência também com esses recursos bilionários? Primeiro, João, eu não enxergo como uma indenização, porque o prefeito, na verdade, vendeu os bairros de Maceió para a Braskem. Você pega o contrato, o tal acordo, ruas, praças, escolas, postos de saúde, tudo que pertencia ao poder público municipal passou a Braskem. Então, ainda acho que aquilo foi um grande investimento imobiliário futuro feito pela Braskem. A prefeitura recebeu 1,7 bilhão e claro que é muito dinheiro em qualquer lugar do mundo. A gente fica pensando, é um volume muito grande. Só que você, quando vai para uma referência, o que é que a gente tem de referência no Brasil? O acordo da Vale com a BHP pelo desastre Mariana, que lá, né, morreram mais de, acredito, 300 pessoas, muitas famílias afetadas. A questão ambiental lá, acho que o dano foi mais forte, mas aqui o dano humanitário foi bem maior.
apesar de não termos tido mortes diretamente causadas, mas imagine quantas foram causadas indiretamente pela tragédia da Braskem. Lá, João, a BHP e a Vale pagaram 170 bilhões de reais. Maceió recebeu 1% do valor numa tragédia humanitária que foi muito mais grave, 60 mil pessoas deslocadas de suas casas. Praticamente 10% do nosso território. E esse dinheiro, pelo que a gente está vendo, já está acabando. Eu já questionei a prefeitura em algumas ações com esse dinheiro da Braskem e respondem de forma debochada. Acesse o portal da transparência, que o portal da transparência é obscuro da prefeitura de Maceió, você não consegue as informações. E tem outros gastos feitos diretamente pela Braskem, que a Braskem contrata a empresa A, B ou C, ninguém sabe qual foi o critério, quem indicou, como foi feito. Então é tudo muito obscuro e a gente, claro, espera que o Ministério Público Federal e Estadual possam ser mais firmes em relação a isso, para que a população tenha as respostas necessárias. E aí, Rui, a gente vai para outro ponto agora, que são, por exemplo, os festejos da capital. A gente sempre fala que festa é bom, é maravilhoso, todo mundo gosta de show, de festa. Agora, as prioridades. Por exemplo, a Prefeitura de Maceió anda patrocinando festa privada, por exemplo, da Ordem dos Advogados do Brasil. Por mais um ano, né, João? Ano passado, esse ano, a gente vê cachês milionários, tem cantor que vai cantar aqui por mais de R$1 milhão, tem outro que vai tocar por 700 mil, a gente fez uma soma aqui rápida também, uma conta de padeiro também, mais de R$20 milhões em aspas, atrações culturais que nada tem a ver com a nossa cultura local, né? Show de DJ, aí tem um show de uma pessoa que não tem nada a ver, enfim, você pode fazer um festival de verão, uma festa de final de ano, algo que possa trazer realmente uma movimentação para o nosso turismo, para a nossa cultura, que não é, diga-se de passagem, o São João. Como é que você vê, Rui, essa questão desses gastos exacerbados e essa maquiagem junto à FEMAC, a Fundação Cultural de Maceió? E complementando sua pergunta, essa mudança, né, na maneira como vem sendo, foi publicado no Diário Oficial. Os descritivos dos gastos, das contratações. Exatamente, então não é mais pelo artista, então já traz ali o nome da produtora, da empresa. Tentando então, maquiar uma situação. E fica mais difícil, né, de se apurar. No entanto, não tem como não se apurar, né? Parece que está ali só para dar mais trabalho. A gente comentou isso aqui, né, João? Exatamente. Vai dar mais trabalho para quem está apurando, mas vai ser apurado. Então, também complementando a pergunta do João. São, Natália, os que eu chamo de gastos ostentação. Você dá R$400 mil para uma festa privada da OAB, é literalmente queimar R$400 mil na fogueira junina dos advogados. E uma festa privada, não era aberta ao público. Sim. O cidadão tinha que pagar e, pelo que eu soube, não era barato. Verdade. Você diz, é pouco 400 mil. Mas você vai somando os 400 mil com os 20 milhões, com 40 milhões a mais em novos cargos em comissão, com 20 milhões a mais em gratificações para os comissionados, que é outra aberração que está sendo feita de forma descontrolada pela atual gestão, esse gasto vai ficar muito inflado. 8 milhões para o São João do Rio de Janeiro, Beija-Flor, enfim. Então, são coisas que esse dinheiro que veio da Braskem deu margem para muita coisa. Ele pode não ser usado diretamente para esses gastos, mas abre uma possibilidade da prefeitura estar fazendo esse tipo de gasto. E vai contratando, vai comprando, tem um gasto, a gente no período de chuva, João, tem um gasto que é bastante exótico, que foi a contratação de um robô. Os robozinhos. Né, por R$9,6 milhões, que segundo, não sou eu que estou dizendo não, o site da prefeitura, iriam acabar com os alagamentos. E os alagamentos continuaram. Existiam na minha época, existem hoje e vão continuar existindo em algumas partes da cidade. Não há robô no mundo que acabe com esses alagamentos. Agora a prefeitura gastou quase R$10 milhões nessa contratação, que não resolveu coisa nenhuma. E o prefeito se ofendeu, me processou. Eu queria emendar justamente isso, Rui. Justamente a gente teve essa informação que ele lhe processou. Como é que você vê essa tentativa de sufocamento de um parlamentar que tem a sua prerrogativa legal de criticar, de falar, de expor as questões para a nossa população, para a nossa gente? Como é que você vê esse comportamento
do prefeito JHC ao momento que é desagradado, ao momento que a verdade vem à tona, tentar processar, sufocar um parlamentar que tenta trazer um pouco de luz ao debate para o que acontece na nossa cidade? Eu sei que o prefeito JHC, o prefeito João Caldas, tem essa mania de processar jornalistas, adversários. Verdade. Mas, para minha surpresa, recebi esse processo, fui intimado no dia de ontem. Inclusive, na ação, ele queria, absurdamente, me proibir de falar o nome dele relacionado ao contrato com os robôs, que foi executado na gestão dele. Censura tem foto prévia, dele, século censura XXI. prévia. Censura prévia. Isso não foi acatado pelo magistrado, mas é uma tentativa de intimidação em relação à imprensa, em relação aos adversários, e claro que isso só me motiva para continuar fiscalizando de forma ainda mais forte as ações do município de Maceió, que a gente sabe que, eu brinco com isso, mas é verdade, o portal da transparência de Maceió é um portal completamente obscuro, você não consegue ter as informações com precisão em relação aos gastos, e a gente tem cobrado, tem representado, tem ido ao Ministério Público para pedir providência em relação a muita coisa exótica que tem acontecido na gestão João Caldas. Agora, vereador, o senhor fala sobre muitos assuntos, né? É uma oposição muito direta ao prefeito JHC. Então, traz o questionamento sobre os transportes escolares, falou agora também sobre, para além dos robôs, por que o processo especificamente sobre a sua abordagem a respeito dessa contratação dos robôs? Pois é um mistério, né, Natália? O prefeito, que é um homem tão tecnológico, se sentiu ofendido de eu relacioná-lo a um robô de 10 milhões de reais que foi contratado por ele mesmo. Realmente eu não sei. Eu já fiz outras críticas, algumas mais duras, né? Tenho visitado as escolas, eu mostrei pelo menos 12 obras de escolas com recursos que a gente deixou do Fundef, 118 milhões que nós deixamos para obras com recurso do precatório do Fundef, as obras todas abandonadas e paralisadas. A gente tem mostrado isso com sequência. Agora, o prefeito se ofendeu com a história do robô, que eu acho que eu vou pedir, claro, já estou pedindo mais informações, estou pedindo o inteiro teor dessa licitação, porque agora eu fiquei curioso realmente para checar mais, com a lupa, checar mais de perto essa história desse robô que deveria acabar com os alagamentos em Maceió e não acabou, e já foram dispendidos mais de 8 milhões do contrato, que seria de quase 10. E aqui, Natália Barros, como eu tenho falado desde a semana passada, a gente tem que fazer justiça e dizer que o vereador Rui Palmeira, a vereadora Teca, tem sido duas vozes solitárias na Câmara de Maceió, apontando o que vem sendo tratado, o que vem passando aqui na nossa cidade de Maceió. E aqui o Jornal da Manhã, a Folha de Alagoas, o MC Notícias, é um espaço democrático. O prefeito JHC está convidado todos os dias do ano para vir aqui no Jornal da Manhã, prestar os seus esclarecimentos, seus secretários, as pessoas que o cercam, está convidado plenamente para prestar todos os esclarecimentos. Que bom seria que a gente tivesse uma gestão democrática, que pudesse ouvir realmente o que pensa o gestor, os seus secretários, mas parece que é uma ordem unida na gestão de Maceió, onde a imprensa parece que é inimiga do prefeito, parece que é inimiga dos secretários. Que bom seria que a gente pudesse sentar numa mesa redonda, discutir os problemas, expor as questões, e acho que é o dever de todo o homem público, mulher pública, que tem um mandato outorgado pelo povo, né? E todo poder é efêmero, ele é passageiro. Daqui a pouco o JHC vai deixar de ser prefeito, ele deixou de ser deputado estadual, deixou de ser deputado federal, todo poder passa, todo poder é efêmero. Então, a gente vê aqui na gestão de Maceió realmente algo muito complexo e que tem que ser travado com muita seriedade perante a sociedade. Vereador Rui Palmeira, quero agradecer demais a sua presença aqui no Jornal da Manhã, fazer o convite público para que o senhor esteja aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes, e quero deixar um espaço para suas considerações finais. Obrigado, João. Obrigado, Natália. Sempre muito bom ter essa troca de informações com vocês e me colocar à disposição da população de Maceió. A gente tem recebido através de redes sociais sempre muitas demandas, as pessoas pedindo para a gente visitar, seja uma praça que está abandonada, uma escola, uma unidade de saúde, e a gente está recebendo através das redes sociais, e durante o recesso a gente vai continuar trabalhando nas ruas, fiscalizando em prol da população de Maceió. Muito obrigado. Mais uma vez ao vereador por Maceió, Rui Palmeira, e a gente quer sempre deixar aqui o recado, que o Jornal da Manhã é a caixa de ressonância da sociedade maceiense, alagoana. O nosso compromisso aqui é sempre
com a verdade. Obrigado à minha companheira de bancada, Natália Barros, nosso querido Damião Santos, nosso querido Bitoca na técnica, a Maria Regina Leão nas redes sociais junto com o Robson Florentino e o Mailson Franklin, né, que está dodói, está internado com dengue, mas daqui a pouco está conosco, se Deus quiser. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã. É isso, João. Muito obrigada pela companhia. Obrigado, ouvinte. Amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.